O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus e conforta. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Mais uma vez, louvai a Deus e conforta. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Queridos irmãos e irmãs, nesse quinto domingo do tempo comum, a liturgia, a primeira leitura, nos apresenta Jó nas suas dores, e Jó dizendo que a vida do homem sobre a terra é uma constante luta. O sofrimento de Jó e a vida do homem na terra é uma constante luta. Na segunda leitura, tirada da primeira carta aos Coríntios, São Paulo nos mostra a necessidade do apostolado, da missão e como ele vive para a missão. Se faz tudo para todos, faz tudo para ganhar a todos. E no Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, nós vemos Jesus curando a sogra de Pedro, São Pedro, mas não só. Vemos Jesus curando a muitas outras pessoas. Dizem que gente da cidade inteira, finalzinho daquela tarde, se reuniu ali em torno da casa de Pedro e André para poder serem curados por Jesus, libertos por Jesus. Na primeira leitura, o sofrimento de Jó. No Evangelho de hoje, sofrimento de muitos, sofrimento físico, e Jesus cura a muitos. Nós encontramos na liturgia de hoje uma realidade que a natureza humana repele a todo custo, que é o sofrimento humano. Tanto na primeira leitura, que é um sofrimento moral de Jó, já que nós vamos ver um pouco da história de Jó, e no Evangelho, tanto essa sogra de Pedro, que estava com febre, nós sabemos que a febre é um sintoma de uma infecção. A febre em si não é uma doença, mas ela é um sintoma de algo que está infeccionado no nosso organismo. Mas também essas outras pessoas que sofriam nos seus corpos, sofriam fisicamente. Veja a realidade que eu dizia, presente aqui na liturgia de hoje, que é a dor humana.
e que a natureza humana repele a todo custo. O sofrimento é uma realidade que faz parte da natureza humana, da condição humana. Desde o pecado original, o sofrimento entrou no mundo e até o último dia ele estará no meio de nós. Pode ser que assuste muitos a dizer isso, mas é uma realidade. O sofrimento desde o pecado original até a consumação dos tempos, isso é, a segunda vinda de Jesus, ele vai estar presente, né, no nosso meio. Vejamos um pouco a história de Jó, aqui na primeira leitura. Jó era um homem que morava em Uz, região oriente, e era o homem mais rico. Não só rico, mas podemos dizer que ele era o homem mais feliz, porque era um homem santo, temente a Deus. E Satanás, diante de Deus, acusa Jó. Veja bem, Satanás se apresenta diante de Deus, está assim lá no capítulo 1 do livro de Jó, depois vocês podem conferir. Ele vai da terra até Deus, se apresenta diante de Deus, e Deus pergunta para Satanás: você viu lá na terra um servo meu, um homem justo, santo, temente a Deus, Jó? E Satanás diz assim: sim, vi. Mas veja, não é à toa que Jó é temente a Deus. Jó é temente a Deus porque Deus colocou a mão sobre ele, concedeu a ele muitas bênçãos, um homem de muitas posses, Veja, Jó tinha em torno de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, não sei quantos, 500 jumentos e assim por diante, muitas terras, 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Era um homem rico, de posses, feliz. Mas em Satanás diz: não é à toa que Jó é temente a Deus, que ele é esse homem virtuoso, santo, mas basta que você retire a mão dele, retire a bênção dele, e ele perca os seus bens, e ele se tornasse um homem, digamos, mau, um homem injusto, e não como ele é justo. E Deus então permite Satanás, não é, tentar Jó, provar Jó. Deus impede que ele toque em Jó, isso Deus não permite, mas permite que Satanás retire todos os bens de Jó. E foi assim. Eu não vou aqui dizer, né, item por item, mas Jó foi perdendo, até por fim perdeu os 10 filhos num furacão que veio do deserto sobre a casa dos filhos. Os filhos estavam festejando, fazia isso todos os dias, né, os 7 filhos e convidava as 3 irmãs, os 7 irmãos e convidava as 3 irmãs. Veio aquele furacão, acabou também com os filhos de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu animais, perdeu terra, perdeu filhos. E ainda pior, foi acometido de uma doença maligna, cheia de lepra, uma espécie de lepra, da cabeça até os pés. E olha que coisa terrível. Diz que Jó andava, né, perdido, desembestado, como diz lá na minha terra, e andava se esfregando nas pedras, nas telhas, para poder se coçar. Imagina um cachorrinho cheio de sarna que vive coçando. Jó ficava se encostando, se coçando, e naquela situação, o homem mais rico do Oriente, um homem santo, um homem justo. E aí, depois de tudo isso, veja o que diz Jó, depois de perder tudo, Jó diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor. Assim aconteceu. Seja bendito o nome do Senhor. E o autor sagrado conclui dizendo assim: apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios, nem disse coisa alguma insensata contra Deus. Um homem santo, provado. É claro que aqui eu me refiro ao sofrimento moral. Existe o sofrimento físico, que é o de uma enfermidade, um acidente, coisa do tipo, mas existe os sofrimentos morais, que é aquele da desonra, aquele da calúnia, aquele de perder tudo, de um homem bem visto, digamos assim, perante a sociedade, bem sucedido também, a um mendigo, a situação de um mendigo. Assim ficou Jó. Mas no sofrimento Jó não blasfemou, não se revoltou contra Deus, perdeu tudo isso. Veja, meus irmãos, já no Evangelho, aqui tratando do sofrimento físico,
Jesus cura a sogra de Pedro e cura todos esses que iam até ele, a cidade toda que ia até ele. A dor humana é uma realidade de que não se pode eliminar totalmente. A dor humana não se pode banir da face da terra. Ainda com todo o avanço da medicina, aqui eu estou tratando do sofrimento físico. Falei da cura da sogra de Pedro e da cura daqueles que foram até Jesus, cura física. Com todo o avanço da medicina, que bênção, né? Sobretudo século 20, 21, quanto ao avanço da medicina, por exemplo, câncer, AIDS, que quando alguém adoecia dessas enfermidades, a morte estava decretada. Hoje a medicina conseguiu um avanço assim, extraordinário. Não é verdade? Quanta gente com câncer, que graças a Deus faz ali a quimioterapia, às vezes a radioterapia, e são curadas. Quantas pessoas com AIDS vivem anos e anos tomando aí, sei lá, coquetel. Tudo isso são avanços, descoberta da medicina. Uma graça, aqui no Brasil, por exemplo, a malária praticamente foi erradicada, sarampo e tantas outras vacinas que descobriram. Agora está aí a realidade da Covid e o mundo empenhado desde o ano passado para descobrir uma vacina para poder, livrar a humanidade dessa peste que é a Covid-19. É uma bênção a medicina, mas ainda assim, com todo o avanço da medicina, é impossível eliminar totalmente a dor humana, o sofrimento humano, as enfermidades. É impossível. Diante dessa realidade, diante dessa constatação, o sofrimento existe, é uma realidade. Todos nós já fomos de alguma vez na vida, alcançados por essa realidade. Em graus menor, outros em graus bem maiores. A pergunta que surge é a seguinte: como reagir em face à dor humana? Algumas correntes filosóficas dizem que a pessoa deve ser indiferente, por exemplo, como é o estoicismo. O estoicismo pregava uma espécie de ataraxia. O que é isso? Diante da dor, eu fico indiferente, ou diante do prazer, diante das manifestações humanas, eu fico indiferente a isso, como se isso não dissesse nada para mim. Para nós católicos isso não é válido, aliás, não só para nós católicos, mas para ninguém isso resolve a dor humana, essa realidade difícil que assola o ser humano. Outras filosofias dizem que o sofrimento nós devemos encará-lo como um fracasso. O sofrimento é um fracasso, também não resolve. É só na religião católica que realmente nós encontramos o verdadeiro sentido da dor, do sofrimento. O catolicismo, e aqui, permita-me, não tinha me programado, mas me recordei. Muitos aqui se recordam de São João Paulo II, ali no ano de 2005, ele tentando falar naquela janelinha lá, que ele sempre aparecia, tentando falar e já não conseguia, estava assolado por tantas enfermidades, entre elas o mal de Parkinson, entre outras enfermidades, com seus 84 anos, tentando falar. Não disse palavra alguma, não saiu palavra alguma, mas muitos dizem que foi a mais bela comunicação de São João Paulo II. Mas diz que naqueles dias muitos insistiam com ele que ele continuasse fazendo os tratamentos intensivos, terapia intensiva, para tentar se recuperar, para tentar viver mais tempo. E ele dizia não, ele mesmo abriu mão, não, está chegando a minha hora. E não reclamava diante do sofrimento, quanta dor. Aquele dia que ele apareceu a última vez na janela, nós podemos perceber isso na sua face, no seu rosto, nas suas expressões faciais. Diante disso, a única coisa que nos resta é compreender a dor, mas compreender a partir de onde ou de quem? Da cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que nós compreendemos o sofrimento humano, seu sentido, seu real sentido. E veja uma coisa: católicos, não católicos, ateus e assim por diante, todo mundo sofre, não tem como. Mas que grande graça para nós católicos, cristãos católicos, na cruz de Cristo nós entendemos o real sentido do sofrimento humano.
Jesus, é claro que Ele quis sofrer para nos salvar, para nos redimir, expiar os pecados do mundo, dos quais nós éramos culpados e dos quais nós deveríamos pagar. Só que era impossível porque com o pecado original nós ofendemos a divindade, nós ofendemos Deus, e o homem é impossível pagar uma dívida dessa. Então nosso Senhor assume. São João diz belamente, né, lá no capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus, amou-os até o fim, enfrentou o sofrimento. O nosso sofrimento, a nossa dor humana, seja ela física, como é o caso da sogra de Pedro e desses outros aqui, ou no caso de Jó, o sofrimento moral, de uma calúnia, de uma mentira, uma perseguição e assim por diante, ele só encontra seu real sentido na cruz de nosso Senhor. Só. Aqui nos recordamos do dia 14 de setembro, né? Exaltação da Santa Cruz, mas também nós encontramos, né, sentido real, a resposta na Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, que celebramos no dia 15 de setembro, né? Esses dias, dia 2, nós celebramos o nosso compromisso, e foi festa da apresentação do Senhor, e o evangelho foi aquele evangelho de São Lucas, onde diz da apresentação de Jesus no templo, e ali havia um sacerdote, um ancião antigo, né? Simeão, e ele profetiza sobre o menino e sobre a Virgem Maria, sobre Jesus e sobre a Virgem Maria. Sobre Jesus ele diz que seria contradição, esse menino será contradição e causa de reerguimento, mas de queda entre muitos em Israel. Mas sobre a Virgem Maria ele dizia, uma espada de dor te traspassará a alma. E de fato Nossa Senhora enfrentou um sofrimento, esse moral, terrível, ver o seu Filho Santíssimo, Deus, sendo flagelado, sendo coroado de espinho, sendo crucificado, e depois o recebendo em seus braços, morto. Quanta dor, quanto sofrimento. Mas veja, um sofrimento vivido no silêncio, um sofrimento cheio, né, de significado, de sentido. Era por amor a Deus, e isso lhe, né, custou, ou isso lhe resultou, né, em ser corredentora. Jesus, seu Filho, é nosso Redentor, Salvador, Redentor, e a sua Mãe Santíssima é a nossa corredentora. Não é dogma, já se cogitou proclamação do dogma, né, mas é uma verdade revelada essa. É em nosso Senhor que nós encontramos o real sentido do sofrimento humano. Mas veja, meus irmãos, uma coisa, o sofrimento, ele nos purifica. Por mais que eu dizia lá no início, é uma realidade que a nossa natureza humana repele, rejeita, ninguém quer sofrer. E é isso mesmo, ninguém deve querer sofrer, buscar o sofrimento, isso é masoquismo. Mas ele vem, e se ele vem, eu assumo, eu peço a Deus a graça de suportar, de viver bem. E ele, como eu dizia, o sofrimento ele nos purifica. Quantas pessoas que nós conhecemos, não é? Que antes de enfrentar um sofrimento, seja ele físico ou moral, era uma pessoa soberba, pessoa orgulhosa e assim por diante, queria nem saber de Deus, encarou aquele sofrimento, passou por aquele sofrimento, a pessoa se converteu, se tornou bem melhor, mais humilde, né? Uma pessoa que era casca grossa, podemos dizer assim, um coração mole, um coração bondoso. Não sei se vocês já viram isso, eu já vi, e vários exemplos. Em 2019, conto uma experiência que eu presenciei. Em 2019, aqui mesmo na cidade, uma pessoa, até mãe de um membro da comunidade, me chamou para fazer uma visita a um senhor. E eu fui. E aí cheguei lá, fiquei tão impactado com esse fato. E aí ele dizia o seguinte, né, um senhor assim de uns 45, 50 anos, cabelo grisalho já. Ele me dizia o seguinte, padre, naquela época, há 9 anos eu sofri um acidente. Morava em São Paulo, um empresário, vários empreendimentos lá, etc., né, em São Paulo. Em São Paulo, até 9 anos atrás, eu era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente,
vestia só roupa de marca, calçava só tênis de marca, e assim por diante. Ele foi listando a vida que ele tinha, mas uma vida distante de Deus. Não era uma pessoa promíscua, não era uma pessoa de, sei lá, de drogadição, nada disso, de prostituição, mas era uma pessoa que vivia, não é? Digamos assim, os prazeres do mundo, muitos deles bons, mas distante de Deus, queria nem saber de Deus. Até que, contava ele, há 9 anos atrás, dizia: eu sofri um acidente, esse acidente me deixou tetraplégico, ele só movimentava, né, dessa parte aqui do tórax para cima, muito, né, lentamente as mãos, isso depois de anos que, né, voltou os movimentos. E ele diz, depois daquele acidente, ele ficou mais de ano hospitalizado, ia e vinha para o hospital, né? Mas aí, contava ele, foi a melhor coisa, fiquei até assustado, talvez você se assuste também, foi a melhor coisa que me aconteceu, esse acidente. Porque, padre, até o momento do acidente, eu não queria nem saber de Deus, vivia a minha vida, não era um promíscuo, já disse isso, mas era uma pessoa vaidosa, vivia as coisas, as realidades do mundo. A partir daquele acidente, né, caíram-se as escamas dos meus olhos. Eu que não estava nem aí para Deus, comecei a rezar, comecei a buscar a Deus, me confessei, isso lógico quando ele se recuperou, né? Mas podendo falar e etc. Se confessou, a unção, inclusive quando eu fui lá, né, depois de toda essa conversa, também dei a unção para ele, né, se confessou, depois da conversa, né? E ele dizia, padre, se não fosse esse acidente, talvez para muitos, dizia ele, esse acidente para mim, e de fato muitos o interpretam assim, foi uma maldição, uma tragédia que me aconteceu, mas para mim foi uma bênção, porque hoje eu sou realmente feliz, coisa que antes eu não era, tendo dinheiro, etc. Ele disse que até teve que vender prédios, etc., alguns empreendimentos dele em São Paulo, e hoje eu sou profundamente feliz, há 9 anos em cima dessa cama, feliz, tenho de fato amizades verdadeiras hoje, tenho um coração preenchido, aquele vazio que antes existia no meu coração, hoje já não existe mais. E eu fiquei assim, impressionado. Tenho sofrido, me dizia ele, durante esses anos todos, tenho sofrido, me entristeço, normal, ser humano, mas eu sou feliz. E ele dizia, isso mexeu muito comigo. Ele dizia assim, tenho certeza, se eu tivesse morrido antes desse acidente, eu teria perdido a minha alma. Pela vida que eu levava, não me confessava, não ia à missa, não comungava, etc, etc, tinha certeza que eu tinha me perdido, e graças a esse acidente, hoje eu sou um homem totalmente novo, apesar da minha limitação, que é imensa, né? O meu mundo, o meu tempo, eu passo todo aqui, em cima dessa cama, um sofrimento físico, veja que coisa, né? De purificação, sofrimento nos purifica, por mais difícil que ele seja. E me recordo de um outro fato, né, talvez muitos de vocês até tenham visto isso. Um videozinho, esse dia uma jovenzinha de 10 anos ligou no programa do padre Reginaldo Manzotti, né, vocês conhecem o padre, e ela é do Rio Grande do Norte, chama-se Maria. E ela diz assim, padre, eu sou Maria, sou do Rio Grande do Norte e gostaria de pedir orações. Ela disse assim, eu sou benfeitora, sou sócia mirim, né, da Rede Evangelizar, e gostaria de pedir oração para minha avó. Aí o padre acolheu todo, né, sorridente, toda uma criança, e a menina com uma desenvoltura muito grande para falar. Ele disse, tudo bem, Maria, para quem você quer pedir oração? Quero pedir oração para minha avó Reginalda. Ela tem hérnia de disco e se recupera de uma cirurgia, mas com dificuldade. Pediu oração para a tia, tá bem. Para quem mais, Maria? Eu gostaria de pedir oração para minha mãe. Agora preste atenção. Ela diz assim, a minha mãe, ela é usuária de droga há muitos anos e prostituta. Tenho 3 irmãos, somos em 2 meninas e 2 meninos. A minha mãe mora na Itália, dizia ela, né? E eu moro aqui com a minha avó e a minha irmãzinha mais nova. O meu irmão mais velho foi para a Itália com minha mãe há um bom tempo. E lá na Itália minha mãe o abandonou. E uma criança, vocês imaginam. E ele passou fome por muito tempo. Mas graças a Deus agora ele está bem, já está se formando. E assim foi a menina.
E aí, diante disso, eu fiquei impressionado. Penso que aqueles que viram, se não viram, depois pode ver, né, esse videozinho. E o padre perguntou, né, quase que chorando ali, emocionado, perguntou: mas Maria, meu Deus. E ela dizia assim: pois é, padre, tenho rezado. Há 3 anos participo da Legião de Maria, rezo pela minha mãe, rezo pela minha avó, e peço que o Senhor reze por elas. E aí o padre perguntou: Maria, como você se sente diante disso? Padre, eu me sinto triste. Eu me sinto triste pela minha mãe, pelos meus irmãos, por toda essa situação, né? Mas eu confio em Jesus. E aí ela até disse uma música do padre Reginaldo que ela gosta muito, né? E eles colocaram lá: um sofrimento moral, uma criancinha de 10 anos. O sofrimento, minha gente, ele não exclui ninguém. Pessoas de meia idade, idosas, né? Crianças, uma de 10 anos, citei agora há pouco, um de 45, 50 anos. E quantos eu poderia dizer aqui, né? Uma irmã de comunidade esses dias que perdeu uma irmã. Ela é de Jequié, a irmã morava em Salvador, enfrentou um câncer durante anos e anos, né? Enfim, aqui entre nós tem gente que, graças a Deus, se recuperou da Covid-19, ficou 15 dias, né, ali dentro de casa, só no quarto, dor de cabeça, dor no corpo, essa coisa toda. O sofrimento faz parte. O sofrimento faz parte da condição humana. E agora veja, devemos pedir sofrimento? Não. Alguns santos fazem isso, como é o caso de Santa Gema Galgani. Santa Gema pediu para Jesus sofrimento, porque ela queria se configurar, queria se parecer com Jesus nos seus sofrimentos. E aí Jesus concedeu a ela, né, uma experiência muito interessante, de forma invisível receber, né, a sua coroa de espinhos. E aquilo lhe causava uma dor terrível, terrível. E ela de certa forma, se comprazia naquilo, né? Ficava feliz com aquilo. Era dor terrível. Aí diz que hora ou outra, quando a dor começava a desaparecer, Santa Gema começava a procurar por Jesus. Jesus, o que aconteceu? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, cadê o sofrimento? Claro, nós não devemos pedir sofrimento. Os mais santos podem pedir, não tem problema não, né? Não é contra a doutrina não. Mas se ele vem, e muitas vezes ele vem, às vezes em doses menores, às vezes em doses cavalares, né, fortes, nós devemos pedir a Deus a graça de resisti-lo, né, a resiliência e muito mais, que ele seja nas nossas vidas uma ocasião de purificação, de conversão, de santificação. Que a Virgem Maria, a Virgem das Dores, nos conceda e conceda aos nossos, sobretudo aqueles que vivem algum tipo de sofrimento, seja ele físico ou moral, a graça de suportar e passar, de sair dele muito melhor, muito mais convertido, muito mais santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.